Boa noite! Voltamos de um rápido intervalo comercial, enquanto a nossa equipe técnica aqui da emissora tentava entender o problema de conexão que teve com a Marena. Isso acontece desde que o mundo é mundo, né? É até chique, o jornalista tá falando com o correspondente em Nova York, aí ele fala, aí dá uma falhada na imagem do cara lá, o cara, aí cai a chamada, volta pro âncora no jornal e ele fala: nós perdemos contato com o Renato Andrade, mas nós voltaremos a falar com ele daqui a pouco. E aí vai dar outra notícia e foi o que nós fizemos, ou vai pro intervalo e tal. Deixa eu ver se a Marina conseguiu pedir para entrar aqui. Não, cadê a Marina? Marina, cadê você? Pede para entrar na live. A gente vai ficar aqui agora até você conseguir. Mas não, olha lá, ó. Não tem a Marina. Marina P. Achei. Nossa correspondente, psicóloga Marena Petra. Ela está. Marena, você precisa confirmar a nossa solicitação. Oi! Oi, Marena, é um prazer falar com Conseguimos! você. Tudo Prazer, bem? Estevam. Eu tô bem, e você? Ah, eu tô ótimo também. Essa Quarta-feira vida é a nossa tecnológica sessão, não é hein? comigo. Nossa, você Não é com sabe. você? Vida tecnológica não é comigo, mas consegui. Superei. Conseguiu. É isso mesmo. Eu também sou meio tiozão para certas coisas na internet. Eu sou tiozão, tenho que pedir ajuda para meus irmãos mais novos, né? Que essa tecnologia evoluiu muito rápido, até pra gente. Inclusive é sobre isso que eu quero começar o assunto hoje. Uhum. Eu estava hoje fazendo nada na quarentena. Falei, vou brincar de desenhar um organograma. Organograma, tá. E falei, não, vou fazer no computador. Pensei em fazer no computador. Falei, não, vou fazer no papel. E aí peguei um papel e comecei a brincar de fazer um organograma. E foi muito Ah, difícil. Por que foi muito difícil? Porque nós vivemos uma era tecnológica em que você faz com cliques. Qualquer editor no celular ou no computador, você quer fazer um organograma, você pega um quadrado, puxa, pão, solta, no máximo ajusta o tamanho e vai fazendo. E depois ele já começa a te sugerir, você vai fazer um quadrado, ele já pergunta se você quer igual ao anterior, te dá a opção de copiar. Então rapidinho você faz. Não gostou? Apaga, edita. Eu comecei a fazer, ó, e errei. Achei muito baixa a distância desses traços. Eu tive que começar de novo, olha que pecado. Eu fiquei frustrado de ter que começar de novo, mas tive que começar de novo. Nós ah. vivemos hoje uma geração tão tecnológica que ela não conhece essas emoções. E mesmo a gente que já é da época anterior, a gente esqueceu. É tudo Sim. muito confirmado, muito comprovado. Você só vai encontrar a pessoa se tem certeza que ela está lá porque ela te avisou. E Uhum. aí a gente está ficando cada vez mais ansioso e menos resistente a frustrações. Eu falei muita bobagem ou é por aí? Pois é, quando você me convidou, né, Estevam, para fazer essa live, o que eu gostei muito é da gente conversar sobre a importância do processo terapêutico, né? Uhum. E principalmente desmistificar um pouco, né, o que as pessoas pensam sobre terapia que já está enraizado, né? Então você falou aí de frustração, né? Eu também queria entrar um pouco assim, né? Se a gente tiver a Uhum. oportunidade no medo, né? O medo que as pessoas têm de fazer terapia, de se conhecer, né? Isso é muito engraçado, né? As pessoas têm medo de se conhecer. E então, assim, eu queria até te parabenizar, né, por essa iniciativa na quarentena, porque tem muita gente, Estevam, sofrendo sozinho, né? E sofrendo Uhum. calado. Muito por um processo, né? Às vezes de, não, eu não vou procurar terapia, porque né, terapia não é para doido, né? Uhum. Então, assim, tem muitas pessoas que ainda pensam dessa forma. Mas não, né? A terapia, ela é para todos, né? Funciona para todos. E a gente trabalha o processo de autoconhecimento, né? As relações. Então, às vezes, assim, as pessoas querem se relacionar melhor com outra pessoa, mas não sabem como, né? Uhum. Não sabem como fazer. E é muito importante pensar, né, sobre isso nesse processo, que muitas vezes é difícil pensar sozinho, né?
Então, assim, você estava falando aí dessa coisa da frustração, e eu vejo isso muito acontecer mesmo na atualidade, né? As crianças não sabem muito mais como lidar com frustração. Uhum. E a frustração, ela é importante, porque nós temos que entender, né, que a gente não pode ter tudo, né? Que uma hora a gente vai perder, né? Que uma É, hora vai faltar alguma vai coisa. fazer errado, porque no computador você deixa tão centralizadinho, e aí no papel você fala, putz, não ficou Exatamente. centralizado. Ah, vou apagar ou vou lidar com isso, vou para frente. Uhum. Você vai errar. Eu acho que essa analogia do que você fez assim para começar a live, né, é muito interessante, porque é justamente isso. No computador, né, você muda tudo, faz tudo de uma outra forma, né? Apaga tudo e tá tudo certo. Na vida a gente não consegue fazer desse jeito, né? Vou apagar tudo, né? Vou retirar o meu passado, né? E vou seguir minha vida. Não, não tem como. A gente é atravessado pela nossa história, né? E pelo É, nosso passado, né? exatamente, exatamente. E eu queria até começar essa live sobre a importância da terapia, pedir para você explicar um pouco as principais linhas da terapia e o que elas trabalham centralmente. Uhum. Ó, dentro da psicologia a gente tem várias linhas, né? Então a gente tem, vou citar algumas linhas, que é a linha sistêmica, né? A linha comportamental, a linha da psicanálise, que é a linha que eu trabalho, né? Então nós temos algumas linhas assim que os psicólogos eles podem atuar, né? Isso aí vai depender muito da escuta, né? E do teor teórico que cada profissional vai se apoiar, né? Então, às vezes, para o cliente, isso não faz tanta diferença, né? Então, eu quero saber se você é da linha comportamental, se é da sistêmica, se é da psicanálise. Às vezes o cliente, assim, ele nem percebe isso, né? É mais Uhum. para o profissional mesmo. Então, a comportamental vai trabalhar muito o comportamento das pessoas, né? Principalmente, assim, uma, como é que eu posso dizer, assim, as contingências, né? O reforço positivo, o reforço negativo. Funciona muito para casos como autista, né? Que precisam mesmo de uma modulação do comportamento, né? Sim, Eu estou dando o exemplo do autista, mas não só, tá? É só um exemplo mesmo. A linha sistêmica vai trabalhar muito a questão da família, né? Então, assim, muitas vezes a terapia em família também, né? Então, tem isso, assim. E a psicanálise, ela vai mais no individual, assim, no um a um, sim, né? No que é a casal, que você trabalha. que Sim, é que eu trabalho. exatamente. Por que você acha que é tão difícil para as pessoas procurarem ajuda terapêutica, Marina? Qual que é a objeção principal que você sente? Principalmente, Estevam, porque as pessoas, elas têm muitas coisas enraizadas, né? E, às vezes, muitas coisas que não são delas, vêm de um outro, né? Então, assim, eu gosto muito de usar esse exemplo, né? A criança, quando ela nasce, né? Ela é falada pelo outro. É o outro quem diz assim, ó, o Estevão tá chorando, agora ele tá com fome, né? Ah, o Estevão tá chorando, agora ele tá com febre, né? Ele tá sentindo dor. Então, assim, quando a gente nasce, a gente é falado pelo outro, né? E durante a nossa vida, né, a gente também é marcado pelo outro. Então, assim, o processo de terapia é muito importante para reconhecer o que é seu, né? E se separar dessa coisa do outro. Então, por que a gente tem muito essa coisa, né? O ser humano tem muito dessa coisa. Ah, eu me preocupo com o que o outro pensa sobre mim, né? Ah, eu deixo de fazer algumas coisas porque o outro vai achar isso e isso de mim. A gente é atravessado pelo outro, né? Uhum. Mas é muito importante, assim, no processo de terapia, principalmente, assim, eu sou suspeita para falar, porque para mim tudo é importante, mas eu vou destacar esse ponto, que é o ponto de se separar mesmo do outro, né? Reconhecer o que é seu, né? Sim, O que é seu e o que é do outro. E muito do sofrimento, às vezes, é pelo que o outro é,
lhe apresentou em algum momento, né? É uma marca do outro, assim. A gente tem muita dificuldade também em lidar com as pessoas em condições psicológicas mais favoráveis, né? Por exemplo, um dos grandes problemas que a pessoa que tem depressão passa, além de todo sofrimento, é pessoas em volta que não sabem lidar, que acham que estão dando uma força, que acham que quando falam levanta daí, você tem que levantar, você tem que ser forte, estão estimulando a pessoa, mas estão fazendo exatamente o contrário. Porque quando você vira para uma pessoa e fala, você tem que ser forte, você tem tudo na vida, por que você não levanta? O que ela pensa é, gente, se eu tenho tudo na vida, por que eu não levanto? E se sente pior. Culpada. E se sente pior, culpada. Por que tanta dificuldade em lidar com situações psicológicas adversas? Não estou falando desfavoráveis, adversas. Vou te dar um exemplo mais profundo antes de eu te entregar a palavra. Eu participo de um grupo de Facebook e esses dias uma pessoa colocou lá um print de uma mensagem que ela tinha visto em outro grupo, que era uma mãe perguntando naquele grupo se as demais pessoas ali saberiam dizer se era normal sentir atração sexual pelo próprio filho. E todo mundo estava rechaçando o que ela falou no grupo. Rechaçando. Que absurdo! E o que eu comentei foi, gente, tudo bem, é uma situação bem delicada. Mas enquanto ela está perguntando, a gente tem condição de tratar. Ela está ao alcance da gente para ser tratada. Fala, calma, peraí, por que você sentiu isso? O que está acontecendo? Vamos averiguar psicologicamente. Só que como a gente chuta, a gente rechaça, ninguém pede ajuda. Se ninguém pede ajuda, esses problemas crescem longe do nosso controle. E cada vez mais, né, rechaçado, mais silêncio a pessoa vai tomar, assim, né, o silêncio mesmo. Então, é muito importante isso que você está falando, né, Estevão? Porque as pessoas, elas pensam muitas coisas, né? E às vezes muitas coisas em que elas se sentem culpadas em pensar, né? Por exemplo, esse exemplo que você deu, né? Eu me sinto culpado de pensar que eu tenho alguma atração sexual, né, pelo meu filho, enfim. Que seja por pessoa do mesmo sexo, muita gente começa o processo se sentindo culpado pelo que é imposto pela sociedade. Exatamente, pelo aquilo que é enraizado, né? Então, assim, isso é muito importante, porque as pessoas, às vezes, não falam isso, né? Guardam isso para si, né? E isso vai virando uma bola de neve, assim. Muito pelo medo do julgamento, né? Porque eu acho que isso que você está falando do rechaço, né? É o julgamento. Então, assim, cada vez mais a pessoa silencia, né? Fica com aquela questão para ela e não trabalha isso, né? E a culpa vai só aumentando, né? E a pessoa, às vezes, não sabe nem da onde partiu essa culpa, né? Sim. Nem da onde que ela se sente tão culpada assim. Então, isso, de fato, é muito importante. E aí, quando você fala da terapia, ter um espaço, né, para falar sobre isso sem ser julgado, né? Porque ali quem está do outro lado, né, te escutando, é alguém que está do seu lado, né? Que se for fazer algum julgamento, né, um julgamento de alguém que está do seu lado, é muito importante, porque aí sim que a pessoa ela encontra um espaço, né, para poder falar sobre a coisa mais íntima, né? Às vezes aquela coisa que ela guardou e que ela não fala para ninguém, com medo mesmo, né? Do julgamento, do rechaço. Há muito desconhecimento sobre o processo terapêutico. E tudo que é desconhecido é temido, né? Ou é mantido como algo sem cogitação. Então as pessoas pensam, por exemplo, que o terapeuta vai dizer o que elas devem fazer. E que se você chegar no terapeuta e falar, olha, eu hoje vivi a situação tal e eu me irritei, as pessoas pensam que o terapeuta vai dizer, não, está errado. Você não devia ter se irritado, da próxima vez faça desse modo. Não, não é isso. O terapeuta vai fazer você entender por que é que você se irritou. E você vai entender se você tem que mudar, se é normal, se não é normal, se foi de algum modo necessário.
tô falando no viés do paciente, mas é isso, né? De certo modo, né, propiciar caminhos e possibilidades para que o cliente, né, ele chegue no ponto dele, na conclusão dele, no que faz sentido para ele, né? Mas conversando, né, sobre as possibilidades que existem, que muitas vezes é difícil enxergar sozinho, né? Eu vi uma pergunta aqui embaixo importante, que é Sim. como poder falar disso, né? Como chegar nesse assunto, assim, numa terapia, né? Num assunto, às vezes, tão íntimo e tão delicado. O primeiro ponto que eu queria ressaltar, assim, é que, às vezes, muitas pessoas, elas já tiveram na vida, no passado, e eu disse que a gente é atravessado pelo nosso passado, né? Experiências ruins com terapia. Então, existem alguns pontos, assim. Um é que aquilo que já está enraizado de que terapia é para doido, né? Uhum. Segundo, são experiências ruins, né? Com terapias. E por que experiências ruins? Porque muitas pessoas foram para a terapia sem querer, né? Foram porque a mãe pediu para ir, foram porque o pai colocou, né? Então, assim, eu percebo que muito das pessoas que me procuram, né, depois de um tempo, assim, por elas, porque elas querem, já é um Uhum. processo diferente, né? E elas É, falam dessa experiência ruim que afastam cada vez mais, né, desse ponto, assim. Então, é muito importante que para chegar num assunto tão delicado e conseguir falar disso, né, é importante que estabeleça uma relação ali paciente, né, e terapeuta de confiança, né, Estevam? A gente não sai aí falando da vida da gente e muito mais de algo tão íntimo, né, com alguém que você não tem uma relação de confiança, de uma aposta, né, de uma aposta no trabalho. o que terapeutas já me disseram, inclusive, tem pessoas que nas duas primeiras, às vezes nas três primeiras sessões, preferem ficar em silêncio, ou Uhum, conversar de trivialidades, prefere conversar com a psicóloga ou com o psicólogo sobre o que está acontecendo, sobre a notícia, sobre o esporte, até ir criando, isso é a vontade, isso é o processo de cada um, né? cada um tem seu tempo, né? O seu tempo para falar, para se abrir, para tratar um sofrimento. Por que eu tenho feito essas lives? Porque eu percebi o peso da terapia na minha vida, o quanto a terapia foi benéfica para a minha vida. E depois de Uhum, 3 anos fazendo terapia, eu tive uma terapeuta, ela se mudou para Portugal, eu passei a ser atendido pela Marena. Eu vi o ganho tão significativo que isso teve na minha vida, a forma como eu, às vezes, me irritava, me importava com problemas desimportantes, me descontava em quem não tinha que tinha que ser descontado aquilo. E a terapia vai ajudando você a entender os seus problemas, que são normais. Todo mundo tem inseguranças, gente. A gente não vive num mundo perfeito. Nem que um dia um cachorro correu atrás de você na rua e isso te deixou um trauma. Normal. São uhum, plantadas inseguranças na gente, que o terapeuta está aí para ajudar a tratar. Então eu percebo que quanto mais pessoas a gente colocar na terapia, mais a gente vai conseguir uma sociedade agradável. Porque hoje a sociedade nos desagrada em muitos pontos, nos desagrada quando somos mal atendidos, nos desagrada quando a gente se sente desprestigiado, nos desagrada quando somos xingados. Então a gente tem que mudar essas bases para a gente ter uma sociedade melhor. E aí, na quarentena, uma coisa que se popularizou muito e que vai ser muito importante para essas pessoas que precisam de terapia é a terapia online, né? Você pode procurar um terapeuta e ser atendido uhum. online pela tecnologia que o celular nos dispõe, sem nenhum prejuízo. Eu passei a fazer terapia online na quarentena. Eu era uma pessoa que achava que a terapia boa era a presencial. Na quarentena passei a fazer online e fica super agradável, condizente com a nossa realidade. Às vezes você não está próximo de Uhum, um bom terapeuta para ser atendido e continuar suas tarefas, o celular está aí. uhum. Indico a Marena como profissional, é uma profissional que eu gosto muito do trabalho, muito competente. Geralmente eu termino as sessões de terapia com a Marena falando, Marena, você é muito boa nisso. É ou não é, Marena? Geralmente eu Sim. termino falando, parabéns pelo trabalho. Nossa, você é muito boa nisso, que a Marena é muito boa terapeuta. Está aqui, está à disposição
para quem quiser depois procurar ela no Instagram e buscar um atendimento. Claro que a Marena, gente, nenhum psicólogo pode ficar te ajudando por mensagem, não, né? Alguém que você procura para desabafar e ele vai falar, e você vai falar, tá acontecendo isso com a minha vida, e ele vai te dar uma ajuda imediata. Ele nem pode fazer isso. Um psicólogo não pode sair dando conselho para gente que ele não conhece, isso é perigoso. Para gente que ele não está acompanhando a rotina, isso é perigoso. Mas, para ser atendido, a Marena está aí à disposição. Diga, Marena. Foi ótimo você ter tocado nesse ponto, Estevam, porque assim, o recurso que a gente tem utilizado nesse momento da pandemia, né, são os atendimentos online mesmo, né? Eles funcionam para muitas pessoas, mas eu até vi aqui alguém dizendo que não se adaptou à terapia online, né? Tem muitos que não se adaptam mesmo, né? Mas é um recurso que a gente está, nós psicólogos, né, estamos alçando mão, assim, porque pela nossa segurança, né, pela ética da profissão, a gente não quer colocar em risco, né, o nosso cliente, né, no momento, assim. Então, aguardar, né, que esse momento vai passar, um pós vai existir, né, é preciso a gente enxergar, assim, um pós-vida, né, depois dessa pandemia, assim, e as coisas vão voltar a acontecer, né, como aconteciam antes. Então, tem assim, um lado pessoas... positivo. Desculpa, Mariana. Tem um lado positivo que é o seguinte: quem não se adaptou à terapia online é porque já fazia terapia. Então, possivelmente, é uma pessoa que está com o psicológico mais bem trabalhado, sim, não se adaptou online, mas ela pode suportar o retorno da terapia para o momento que for mais agradável, em muitos casos. Agora, para quem nunca procurou a terapia, ou para quem está sentindo muita necessidade, para quem está com um problema, o online vai ser uma solução ótima para as pessoas que às vezes nunca encontraram a ajuda terapêutica encontrarem a ajuda terapêutica, né? E é interessante como que cada pessoa, né, já tem uma demanda de atendimento, né? Então, seja ela vídeo, né? Ligação de vídeo, seja ela ligação de áudio, né? Agora, Estevam, a gente tem até pessoas demandando por mensagem, o atendimento por mensagem. Às vezes porque não tem uma privacidade Conexão. em casa, né? Ou não tem uma boa conexão. Então, assim, o interessante é que essa pandemia também, ela trouxe isso, né? As pessoas estão se reinventando, né? E já demandando o atendimento de acordo com o que elas acham que vai funcionar melhor para elas, né? Sim. Então, aí, quem faz terapia, eu queria deixar esse recado aí, né? Ah, não funcionou na ligação de vídeo, assim, quem sabe você possa propor para o seu psicólogo, né? Uma outra forma que talvez funcione melhor com você no momento, né? Sim. Uma pessoa até perguntou aqui, perdi a mensagem, passou, se qualquer pessoa pode fazer terapia. Claro, claro! É para qualquer pessoa que tem uma situação a resolver, um problema qualquer, às vezes uma relação ruim com o irmão. Poxa, eu não consigo, às vezes eu estou perto do meu irmão, a gente troca algumas palavras e briga. Vamos supor que esse é o problema da pessoa. A terapia vai ajudar. Por que vocês brigam? O que acontece com vocês que tem esse circuito? Com a cunhada, com a sogra? Vai ajudar. Então é para qualquer pessoa. Lógico que é para qualquer pessoa. A ciência da psicologia, da psicanálise, é para qualquer pessoa. E, pela forma online, muitos terapeutas têm conseguido até fazer uma condição mais acessível para as pessoas também. Alguns terapeutas têm conseguido essa facilidade. Indico também a terapeuta Kenza Win, que foi quem participou da última live com a gente, está aqui disponível. Quem quiser assistir a live, aí trocar uma ideia. Porque como a Mariana falou, como a gente sempre fala, o terapeuta é uma questão de conexão também. E tem uma plataforma muito legal chamada Tem Escuta Aqui. O Instagram deles é @TemEscutaAqui. O nome da plataforma é Escuta Aqui. Também eles têm lá as opções, explicações sobre a terapia. É muito legal. E a Marena, que está aqui conversando com a gente, que é a minha terapeuta, que é muito boa. Sempre indico para todo mundo. Marena, é isso. Acho que é importante a gente desmistificar mesmo, conversar como se estivesse conversando de qualquer outro assunto. Eu sou praticante de terapia há 3 anos, paciente, cliente.
Sempre foi uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa feliz, um humorista, uma pessoa que gostava do riso, mas eu tinha as minhas aflições, que é da vida mesmo. A vida Sim. traz isso pra gente. Fui pra terapia, vi a minha evolução. Teve até alguém que comentou aí, né, que alguém sem problemas deveria fazer terapia, né? Eu acho que esses sem problemas aí, né, a gente tem que ter atenção com isso, porque às vezes você não tem um problema aparente, né? Mas pode existir alguma questão inconsciente, né? A gente sempre tem uma questão, né? O que nos movimenta é justamente isso, né? É ter uma questão, ter um desejo, né? É um incômodo, às vezes, uma frustração. Isso é o que nos movimenta, né? E não ficar numa posição confortável, cômoda, né? Eu quero me colocar à disposição, né, Estevão? Acho que o objetivo dessa live também é isso, né? Eu me coloco à Sim, disposição. claro. O meu consultório fica em BH, né? Eu queria falar isso também, assim, eu atendo em BH. A minha especialidade é clínica, né? Eu trabalho apenas no consultório hoje, né, atualmente. E é isso, assim, me coloco à disposição, né? Para que a gente possa sempre conversar, assim, né? Para as pessoas que querem, né? Que querem pelo atendimento, assim. Sim. Não é algo imposto, não, né? Não funciona aquela pessoa que, eu vou fazer porque fulano de tal falou que eu tenho que fazer, né? Uhum. Eu não quero fazer, mas minha mãe mandou eu fazer, né? Geralmente esses casos, né? Não são casos tão, que a gente pode dizer assim, tão que funcionam mesmo, né? Que tem Sim. algum benefício para aquela pessoa. Você tem que estar disposto a falar das coisas, você tem que estar disposto a E não é entender as fácil, coisas. né? Ninguém pode te impor esse momento, é o seu momento. Inclusive a Maria Rita Domingues, se eu não me engano o nome dela, eu lembro que o primeiro nome é Maria, o último é Domingues, comentou aqui, terapia é meu sonho. Maria, me manda uma mensagem aí no Instagram que eu quero saber por que você disse dessa forma, para ver se a gente pode te ajudar de alguma maneira. Ô Marena, muito obrigado pela participação aqui. Obrigada a você, Estevam, pelo convite. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Gente, quem está aí, né, nos escutou, né, e entendeu a importância dessa live, Uhum. entre em contato com o Estevam ou comigo, eu estou à disposição, né? O meu Instagram está aí também, se vocês quiserem entrar em contato. E é isso, né? Isso. Vamos seguindo e É. vamos conversando. E a gente vai fazendo outros papos, né, Marina? A minha ideia é sempre, a cada 15 dias, fazer essa live para quem se interessa pelo tema terapia, pensa em procurar ajuda, tem desconhecimento sobre como pode ser. A gente está aqui para falar disso. Então, Marina, obrigado. Eu e você nos vemos na quarta-feira, que é a minha sessão, e a gente vai Até marcando lá. outras lives. Uhum, combinado, Estevam. Até lá, então. Um beijo, Até. gente. Boa noite. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.